Olá, amigos do canal de Olhos Bem Abertos. Sou a Nízia Ontem e vamos prosseguir com explorando, as passagens do Evangelho de Jesus e aprendendo muito com isso. E também entendendo por um outro prisma aquilo que Jesus deixou para todos, mas nem todos aceitaram, ou nem todos entendem ou entenderam, né? Jesus, ele falou para todos qual era a sua missão, ele não mentiu. E ele direcionou os seus estudos para todas as classes sociais. Ele não fez nenhuma distinção se eram ricos, pobres, analfabetos ou escribas, né? Porém, os doutores da lei, os próprios escribas, também o sumo sacerdote, rejeitaram completamente as suas palavras. Mas havia duas cidades onde ele realizou muitos prodígios, que se chamavam Corazim e Betsaída, né? A primeira, Corazim, foi uma vila, uma cidade, né? Vamos dizer assim, ao norte ali da Galileia, a 3 quilômetros de Cafarnaum, que era a cidade onde o apóstolo Pedro residia. E a outra, Betsaida, era uma colina na costa, também muito perto do mar da Galileia. Então, essas cidades, elas estavam muito próximas. E Jesus, então, realizou muitas coisas ali. Cafarnaum, para nós termos uma ideia, né, era perto de onde Jesus fez o Sermão do Monte. Quando Jesus fez o Sermão do Monte, uma grande multidão acorreu para ouvir, para ver Jesus, porque no vídeo passado, né, João já tinha feito essa campanha. Mas uma grande parte se afastou, né, dali com uma grande indiferença, e Jesus então percebeu que aqueles que poderiam, né, pessoas de peso que poderiam entender, introjetar em si e passar adiante aqueles ensinamentos, eles simplesmente ignoraram e com indiferença se afastaram. E ficou só mesmo a grande multidão de pessoas doentes, pessoas enfermas, pessoas obsidiadas, enfim, né? Os grandes saíram com uma indiferença total. Então, Jesus chama os seus discípulos, lembrando que os discípulos de Jesus eram os 12 apóstolos, e mais 72 que ele mandava anunciar a sua chegada nas várias cidades onde ele iria percorrer. Então, eles iam preparando o caminho para Jesus. Quando eles avisavam que eles iam receber a boa nova, enfim, esses 72, de 2 em 2, preparavam esse caminho para Jesus, né? E quando Jesus percebeu que houve uma rejeição muito grande da sua figura, da sua pessoa e também daquilo que ele estava falando, daquilo que ele estava propondo, uma nova mudança de comportamento, de pensamento, enfim, de tudo, né? Jesus, ele teve, lógico, evidentemente, ele teve uma frustração muito grande. Afinal de contas, né, ele tinha ainda, vamos dizer, uma ponta de esperança de que a humanidade iria realmente entender aquilo que ele estava trazendo, que era algo muito grande, é algo muito grande, é algo muito além do que nós podemos imaginar. Então, quando Jesus percebe, porque ali dentro, entre essas pessoas das altas camadas, existiam pessoas, homens, que eles poderiam sim ter o conhecimento daquilo que ia acontecer com a vinda de Jesus, porque eles estavam esperando. E como eu sempre digo, Jesus sempre teve um adversário com Tomás,
que procurava fazer com que ele fosse desacreditado. Eu vou abrir um parênteses aqui para mostrar que esse adversário, ele realmente assim, bem perspicaz, né? Então, quando que eu até quero esclarecer, que está lá, né, no livro de Mateus, se não me engano, acho que no capítulo 2 ou 3, está lá a tentação de Jesus. Então, lá narra que o Espírito leva, não sei que Espírito é esse, leva Jesus, né, para o deserto. Então, Jesus vai ficar 40 dias no deserto sem comer. Então, quando lá pelas tantas aparece vamos dizer assim, né, aquele que cita lá é o diabo, mas eu digo que é o adversário, aquele que Jesus fala que também é o pai da mentira. Então, ele chega para Jesus e começa a fazer propostas. Primeiro ele propõe, leva Jesus até um alto, né, no alto do monte, e ele fala, se você realmente é quem você diz que é, se atire daqui, porque teu pai, ele mandará os seus anjos e você não vai ter sequer nenhum arranhão. Jesus falou, não tentarás o Senhor teu Deus. Então, quando Jesus esclarece isso, ele já põe assim, não tentará o Senhor teu Deus, significando que o Deus tanto era dele quanto do adversário. E o adversário, então, tentou mais uma vez, né? Levou ele no pináculo do templo e, enfim. A primeira proposta ele falou, né? Manda que o teu Deus, né? Manda os seus anjos e que transforme essas pedras em pão. E aí, então, Jesus fala, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem de Deus. Aí ele leva no pináculo do templo. E aí no pináculo do templo, que era bem alto, ele fala, se atira daqui que os anjos vão te recolher, se você realmente é quem você disse ser. Aí Jesus falou, não tentará o Senhor teu Deus. E também não precisava. E depois Jesus é tentado mais uma vez por esse adversário, ele leva Jesus até um lugar onde ele vê todo mundo, planeta, terra, e todos os reinos serão teus e você me adorará. Ou seja, você vai ter regalias, mas será meu subordinado. E Jesus falou, afasta-te de mim, Satanás, porque não é isso. Então, só uma reflexão, Jesus, primeiro, não precisaria ser levado ao deserto. Jesus sabia o caminho, né? Jesus podia até se transportar de forma que nós não conseguimos, enfim. E Jesus também não ia se submeter a uma inteligência que estava ali apenas para provar ou para propor para ele, né, uma associação. Então, essa é a primeira né, parte que nós vamos ter que refletir. Será que essa tentação não foi uma reunião onde Jesus realmente, né, foi questionado se ele realmente queria abraçar essa missão tão dura? Jesus falou que sim, mas mesmo assim ele tinha um pouquinho de esperança que aqueles que prometeram uma fidelidade a ele, né, levantassem ali e ali se erguessem, a partir dali uma nova era, um novo pensamento, quando o Império Romano estava no auge, né, estava ali ainda muito forte, atuando no mundo, que esse Império Romano, na verdade, era o império desse inimigo de Jesus, né? Então, esses viraram as costas para Jesus.
E foi bem essas cidades, né, as autoridades Corazim e Betsaida, que viram que ele tinha feito maravilhas e realmente não se interessaram. Então Jesus chamou os apóstolos, né, e disse: quando vocês entrarem em alguma casa e vocês não forem bem recebidos, saiam e batam o pó das sandálias, batam o pó dos pés, ou seja, não fiquem ali, porque ali não tem ressonância, nada daquilo que nós possamos falar. E Jesus vai e avisa, né? As duas cidades, ele faz isso numa aclamação, numa conclamação, né? Ele avisou então Corazim e Betsaida que se ele tivesse feito tudo o que ele fez nessas duas cidades, né, que ele tivesse feito nas cidades de Tiro e Sidom, lembrando que Tiro fica no Líbano e Sidom na Fenícia, e eles eram avessos a Israel, eles não gostavam de Israel. Então ele falou que se ele tivesse feito ali, eles teriam entendido, teriam se conscientizado, se arrependido dos erros praticados pela infidelidade ao Deus de Israel. Então Jesus fala isso, que ali onde estava, né, que ele estava no meio dos judeus, né, ele não foi entendido. Ele diz também, né, que Cafarnaum, que como eu falei, era a cidade onde morava o apóstolo Pedro, ele falou que Cafarnaum tinha uma soberba tão grande, que se elevava ou se erguia até os céus. E que essa situação, esse complexo, né, de grandeza ia terminar, porque ela seria abatida para o mundo inferior, ou seja, né, não propriamente para baixo da terra ou para o inferno, como está traduzido lá do grego para o latim, do latim para o português, mas sim em obscuridade, cairia em obscuridade, e realmente caiu, né? E aí, Jesus falou que ele confirma novamente, né? Ele cita a cidade de Sodoma, cidade em que era adorado Baal Marduk, que é esse adversário até os dias de hoje, né, de Jesus, que se ele tivesse feito também ali em Sodoma, eles teriam acolhido e teriam entendido o que Jesus queria falar, né? Então, a Sodoma não teria sido destruída como foi. E aí, né, Jesus, então, quando ele cita Sodoma, ele está citando algo que aconteceu lá atrás, muito tempo antes, exatamente 21 séculos antes do nosso, quando foram destruídas as cidades de Sodoma e Gomorra, que foi quando exatamente esse inimigo tenaz, né, de Jesus, ele se pôs em confronto com as leis que naquela época Jesus tinha colocado, porque Jesus ele não é de 2000 anos atrás, ele é muito antes disso. E ele não concordou, e então ele resolveu enfrentar e desafiar Jesus e tomar o governo das mãos de Jesus, da terra. Então essa luta é muito antiga, né? E aí Jesus também fala que para Sodoma, porque em Sodoma só havia tanto Sodoma quanto Gomorra, só existia adoradores de Baal Marduk. Ele falou que vai ter menos rigor do que para essas duas cidades, assim como Cafarnaum. E esse é bem interessante, porque Jesus conta uma parte da história que a gente, se não fizer um retorno no passado, nós ficamos sem entender. Porque ele cita essas cidades, porque ele fala Sodoma, que já foi destruída há muito tempo, né? Então nós temos que ter assim um entendimento daquilo que Jesus traz, da sua bagagem de conhecimento, que é fantástico, que é muito maior que a nossa, muito, muito, muito
maior que a de um grande cientista, de um grande astrofísico, né? Então, aí Jesus, ele vai fazer um agradecimento que eu achei muito lindo e tocante. Então, ele agradeceu ao seu pai, né? Ele deu graças por ele ter ocultado, né, muitas coisas dos pretensos sábios, com expertise nas leis e tudo mais, mas não faziam nada, absolutamente nada com aquilo, porque eles tinham conhecimento acadêmico, mas não tinham a sensibilidade, vamos dizer, espiritual. E aí o pai dá, né, o conhecimento aos pequeninos. Os pequeninos não eram aqueles que eram desprovidos de tudo, de recursos financeiros, ou eram analfabetos. Os pequeninos eram aqueles mesmo que iam começar a sorver aquelas palavras e iam se agigantar. A gente sabe o que vai acontecer mais tarde com Paulo de Tarso. E então Jesus fala assim que ainda bem que o Pai confiou o conhecimento aos pequeninos e não àqueles que eram pretensos sábios e conhecedores de tudo, né? E aí Jesus fala uma coisa que nós também temos que entender: todas as coisas me foram confiadas por meu Pai. Então, tudo aquilo que ele faz, tudo aquilo que ele falou, tudo aquilo que ele realizou enquanto a sua vida física na Terra, foi confiado pelo Pai, pelo meu Pai, como ele disse. E ninguém, ele diz, ninguém conhece o Filho senão o Pai. O Pai que deu essa missão para ele, o conhecia profundamente. Sabia do seu caráter, sabia da sua capacidade, porque Jesus, antes de ser Jesus, ele foi um filho criado como todos nós pelo Criador. Ele passou por várias experiências para atingir um aprendizado, assim como nós estamos passando. E por isso que Jesus fala, então, o Pai conhece bem o caráter dele, sabe como ele é. E aí ele fala, e como ninguém conhece o Pai senão o Filho, ou seja, ele tem conhecimento. E é esse conhecimento que ele quer nos passar. E aí ele fala que esse Pai deu também a ele a capacidade ou o poder de revelar esse Pai a quem ele quisesse. Então, nós temos que ficar mais atentos aos ensinamentos do Cristo, porque nós temos muito ainda que aprender. São segredos que palpitam o nosso coração, pelo menos o meu. Eu quero saber. E eu acredito que você, meu amigo querido, também. Então eu peço que vocês deixem o like, compartilhem o vídeo, deixem seus comentários e se inscrevam no canal. Eu espero que vocês tenham uma semana de muita luz e até a próxima. Grande beijo.